Eu vou fotografar essa flor aqui. A condição de luminosidade aqui tá razoável. Eu não tenho luz direta nela, porque eu tenho uma árvore aqui que está fazendo sombra. Então, o que a gente vai fazer? Voltando do princípio. Colocar o ISO no 100. Beleza? Tá aqui a velocidade em 250 e a abertura em 2.8. Qual é a minha escolha? Eu quero que o fundo esteja focado ou desfocado. E qual é a quantidade de foco e de desfoque que eu vou querer nessa fotografia. Se eu quero o fundo dela desfocado, eu vou botar o F, ou seja, a abertura em 2.8 aqui. Com a velocidade de 250 e uso 100, olha o fotômetro como ele tá. Tá bem para baixo, ou seja, a fotografia ela vai sair mais escura. Então eu tenho que compensar aqui. Eu vou compensar um pouco na velocidade. Vou botar aqui a velocidade para 125. E eu vou aumentar o ISO também. Botar o ISO aqui para 320, para 400, 500, 640. Ficou ótimo aqui. A velocidade em 125, ISO 640, ok? Vamos fazer essa foto aqui agora. Como essa flor é uma orquídea, mesmo que vente, ela não se mexe muito porque é uma flor pesada. Então eu posso botar a velocidade um pouco mais para baixo, para 125. E vamos ver como vai ficar. Tá vendo? O fundo tá bem desfocado e ela tá bem focadinha aqui no centro. Isso para vocês entenderem que, preste atenção em uma coisa. Quanto mais próximo do objeto, quanto mais perto você tiver do objeto, mais o fundo vai estar desfocado. É um efeito que se causa quando você chega mais para perto ou mais para longe do objeto que você está fotografando. E pensa só, se você está fotografando uma paisagem, você está bem longe fotografando montanhas. Mesmo que você esteja com f1.8, você está muito longe das montanhas. Então, toda a paisagem provavelmente vai estar focada, a não ser que tenha algum objeto ali pela frente, mas a intenção é que toda a paisagem esteja focada, porque você está muito longe do que você está fotografando, entenderam? Quanto mais perto do que você vai fotografar, mais o fundo vai estar desfocado. Então aqui eu estou em 2.8, abertura 125, a abertura 2.8, velocidade 125, ISO 640. Vou fotografar aqui essa flor. E olha o resultado. Estou mostrando as fotografias sem edição. Se eu chego mais para perto, olha só, o fundo fica mais desfocado. Se eu chego mais para longe, com as mesmas configurações, o fundo fica mais focado. Se eu chego mais para longe ainda, vocês nem vão me ver aqui na câmera, vocês vão ver o resultado aí depois. Olha como quase tudo fica focado. Quase tudo na fotografia fica em foco, porque eu estou mais longe do objeto que eu estou fotografando. E isso, a distância que você está do objeto que você está fotografando ou da pessoa que você está fotografando também define o nível de foco que vai ter no fundo da sua fotografia. É mais um detalhe que você precisa levar em consideração na hora que você for fotografar. Agora eu vou colocar a abertura lá em cima, olha. Vou botar a abertura 9, 8 tá bom. Olha só como quando eu fechei a abertura, fechando a abertura, entra menos luz no nosso sensor, automaticamente o nosso fotômetro aponta que a foto vai sair escura, tá lá embaixo. Então eu preciso compensar de alguma forma. Como que eu vou compensar? Com a velocidade ou com o ISO. A velocidade aqui já está em 125, já está num limite muito abaixo do que eu já considero aceitável. Então eu vou manter aqui a velocidade de 125 e vou aumentar o ISO para eu compensar aqui. Aperto aqui o botãozinho, vou botar o ISO aqui em 2000. Olha, já aumentou a reguinha. Vou botar o ISO em 2000, 3200. Tá bom. Vou aumentar um ponto a velocidade, 90. Vamos ver como vai ficar essa foto. Olha só, como mesmo eu estando perto da flor, olha, mesmo eu estando perto da flor, o fundo já ficou bem mais focado. Mesmo eu estando perto da flor, o fundo já ficou mais focado. Porque eu coloquei a abertura do diafragma menorzinha, entrando menos luz, ok? Precisei compensar com o ISO
e manter aí o fundo da fotografia mais focado. Isso vai depender do seu objetivo com a fotografia. Se o seu objetivo é que o fundo esteja focado ou se o seu objetivo é que o fundo esteja desfocado. Olha as fotografias, uma do lado da outra, a comparação. Como eu compensei a luminosidade com o ISO, a luminosidade está bem semelhante, mas as fotografias estão muito diferentes, porque uma está muito desfocada e a outra está tudo em foco, quase tudo em foco. E isso tudo você define pela configuração da sua câmera. Você dominando a configuração da sua câmera, você consegue aí dominar o resultado final que você deseja para sua fotografia. Aqui tem mais luz do que lá, na outra flor que a gente estava fotografando. Então, a gente vai ver aqui que as configurações vão ser diferentes, mesmo que a gente esteja fotografando praticamente a mesma coisa. É uma orquídea também. Como tem mais luz aqui, todas as configurações vão mudar. E a gente vai ver aqui agora. Olha só, vou partir do que a gente já sabe, colocar as configurações em ISO 100, velocidade 250 e o F vou definir pelo que eu quero. Eu quero o fundo desfocado ou eu quero o fundo focado. Aqui eu quero o fundo desfocado, então eu vou colocar o F em 2.8. Aqui o fotômetro está apontando que eu preciso clarear a fotografia. Então como que eu vou fazer? Eu vou colocar o ISO para cima, para eu compensar o nível de luminosidade que vai entrar para a fotografia. Então eu vou botar aqui o ISO em 500, vamos ver, ainda precisa de mais. Mesmo que vente não vai se movimentar muito. Então eu vou baixar um pouco a velocidade, a abertura em 2.8, a velocidade em 125 e o ISO em 1000, eu vou conseguir tirar uma fotografia legal. Vou focar aqui e olha como ficou essa fotografia, e ela ainda ficou muito clara. Ela ficou muito clara. Então eu quero escurecer ela. O que eu posso fazer para escurecer essa fotografia? Eu aqui vou abaixar o ISO. Botar o ISO para 640. O ISO de 1000 foi para 640 e vamos ver como que vai ficar. Ela já deu uma escurecida, mas eu quero escurecer mais ainda, porque é uma flor amarela, é uma flor clara. Quando a gente está fotografando coisas muito claras, a tendência é que confunda mesmo um pouco o fotômetro. Então, quando você está fotografando coisas muito claras, você tem que sempre estar conferindo o que você está fotografando para saber se está certinho. Eu vou aumentar a velocidade para 250. Deixar o ISO em 500, a velocidade em 250 e a abertura em 2.8. Vamos ver agora como vai ficar. Agora ficou com um nível de luminosidade que eu acho que está legal, que está aceitável. Ficou bem bacana esse nível de luminosidade aqui. E a gente consegue ver que com a abertura em 2.8, eu consegui deixar o fundo dessa fotografia bem desfocado. Se eu chegar mais para trás, vai acontecer o que a gente já falou. Se eu estou mais longe do que eu estou fotografando, a distância focal ela aumenta, ela é maior. Então você tem mais coisas em foco na fotografia. Então eu vou fazer, não vou mexer nas configurações, não mexi. Vou ficar mais longe da flor e a gente vai ver que o fundo ali da fotografia ficou focado. Só o que está bem mais longe ali no chão é que está mais desfocado. O que está mais próximo, o que na outra fotografia estava desfocado, está tudo em foco. Ficou até bem bonitinha essa fotografia. E se eu chegar muito perto, porque essa lente me permite isso, se eu chegar bem perto, no limite dela, olha só, até a própria flor, as pétalas que estão atrás estão com as beiradinhas desfocadas. De tão perto que eu tô, a própria flor tem uma parte que está focada e outra parte que está desfocada, ok? Então a gente tem que sempre observar esses detalhes na hora que a gente estiver fotografando. Eu vou fazer essa mesma foto aqui com abertura menor, para eu ter mais coisas em foco, mesmo perto da flor. Vamos lá, botar o F para 8, vou botar o F para 8. E vamos ver o que a gente vai precisar fazer. Eu vou precisar abaixar a velocidade para 90 e aumentar o ISO para 2000. Vamos ver como vai ficar?
Olha só, ficou com um nível de luminosidade bem aceitável, essa configuração que eu coloquei, f8, velocidade 90, ISO 2000, essa fotografia aqui. E a gente vê, vamos comparar essa com a outra fotografia que eu tirei nessa mesma distância com o f em 2.8. Uma que está em f em 2.8 e outra está com f em 8. A gente vê a diferença da desfoque do fundo das duas fotografias. E com isso a gente consegue perceber que o triângulo da exposição é muito importante você dominar para que você consiga escolher se você quer uma fotografia com desfoque ou com foco e para você consiga, através disso, dominar a quantidade de luminosidade que vai ter no resultado final da sua fotografia, sabendo exatamente alterar esses 3 pontos, que é o ISO, a abertura e a velocidade, ok? Vou ver aqui se eu consigo fotografar a Dora para vocês verem. Dora! Olha só como ela tá toda em foco. Mesmo, olha para cá, Dora. O rabo dela lá embaixo tem foco. Por quê? Porque eu estou usando aqui o f8 ainda. As mesmas configurações que eu usei ali para a flor serviram para eu fotografar a Dora. Por quê? A gente está aqui bem perto. A flor está ali, a Dora estava aqui. Está praticamente no mesmo local, praticamente ao mesmo nível de luminosidade, de incidência da luz. Está aqui. Com as mesmas configurações, eu fotografei Dora e a gente vê que como estava em f8, eu consegui tirar uma foto que não tinha nada em desfoque na fotografia. Está tudo focado. Agora a gente vai ver que como ela está entre as plantas, eu vou precisar mexer na luminosidade, porque ali está mais escuro. Então a gente vai ver aqui, vou aumentar a abertura de novo para 2.8, porque vai estar um pouco de desfoque, mas aí eu vou conseguir uma luminosidade adequada para essa fotografia. Dora! Dora! Eu não mexi nas outras configurações, a única coisa que eu mexi foi na abertura, para vocês verem como a abertura controla também a luminosidade na nossa fotografia. Como eu já expliquei para vocês, a abertura do diafragma, ela é o quê? É o diafragma da lente. Quanto mais aberto o diafragma, mais luz entra pela lente, através da lente, para o sensor. Então, quando eu estou com a abertura 2.8, está entrando bastante luz. Então, eu não mexi nas outras configurações, só mexi na abertura.